Deus. Cumprimenta a igreja, Senhor. Amém. Vamos nos pôr sobre os pés e abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17, versículo 55 a 58. Amém? Livro de 1 Samuel. Obrigada. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 55 a 58. Amém? Aqueles que não encontrarem, devem estar aqui. Mas desde já eu digo que minha tradução ela é um pouquinho diferente, mas eu trouxe ela porque é uma tradução assim de fácil compreensão e se encaixa perfeitamente naquilo que o Senhor palestrou ao meu coração, mas de maneira nenhuma tira a origem da palavra. Amém? Versículo 55 vai dizer assim: Quando Saul viu Davi sair para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, de que família vem este rapaz? Abner respondeu: Juro pela sua vida que não sei, meu senhor. Então, descubra quem é o pai dele. O rei ordenou a Abner. Depois que Davi estava voltando, após ter matado Golias, Abner levou-o à presença de Saul, com a cabeça do filisteu ainda em suas mãos. Conte-me, de quem você é filho, meu rapaz? Saul perguntou. E Davi respondeu: Sou filho de seu servo Jessé, que mora em Belém. Amém? Pode assentar, igreja, em nome de Jesus. É com muita alegria que nessa noite eu estou aqui, na minha casa, para poder trazer a palavra do Senhor. E como o pastor bem já disse, e ele não sabia, eu já estava estudando essa palavra há mais de um mês. Há mais de um mês eu perguntei a Deus: Deus, eu estou precisando de uma palavra para me alimentar de uma tal forma, para que eu possa entender e compreender tudo o que eu estou vivendo, tudo o que eu estou passando, tudo que eu já vivi, tudo que eu vou viver ainda. Senhor, me mostra na Bíblia uma história para eu ler que se encaixe no que eu estou precisando. E Deus falou comigo: leia sobre Davi. E quando nós começamos a ler o livro de 1 Samuel, nós começamos lá no primeiro capítulo, e Deus começou a falar comigo no primeiro capítulo, sobre gerações eleitas. E eu cheguei até a falar isso com a Cristina. Cristina, Deus tem o momento certo e a hora certa para liberar algo. Porque às vezes ele não está querendo para aquele momento, mas ele está querendo para uma geração futura. E quem foi? Senão o nascimento de Samuel. Porque a palavra vai dizer que Ana não era estéril. A palavra vai dizer que o Senhor encerrou a madre de Ana. Porque Deus já sabia no futuro que os filhos de Eli, Ófines e Finéias, estariam na porta do templo, profanando o nome do Senhor, com as atitudes levianas dele. E Deus precisava levantar alguém que fosse diferente para uma geração diferente. Então você que ainda não gerou, não chore, porque talvez hoje o seu filho poderia ser um perdido lá fora. Deus palestrou isso comigo. Tem mulheres que choram há mais de 20 anos para poder reproduzir. Mas o Senhor está dizendo: se nascesse há 20 anos atrás, hoje você estaria chorando. Já parou para pensar nisso? E o Senhor está dizendo: é no tempo que eu quero, é no tempo oportuno, porque vai ser diferente. É uma geração que vai estar toda em pecado aí fora, e eu vou precisar dele, vou precisar dela para ser diferente naquela geração. Nasce Samuel. Quem foi Samuel?
profeta, juiz, sacerdote dentro do povo de Deus. E agora o povo pede um rei. E quem é o rei deste momento? Saul. Só que Saul começou a desagradar ao Senhor. E o Senhor falou comigo no o primeiro versículo do capítulo 16. Para de chorar por aquilo que eu já rejeitei. O Senhor vira para Saul e fala: para Samuel de chorar. Eu já rejeitei Saul há muito tempo. Por que tu ainda me incomoda por causa dele? Ei, isso não serve às vezes só para um relacionamento, não. Às vezes, pastor, Deus já rejeitou aquela liderança. Às vezes o Senhor já rejeitou aquele obreiro. Às vezes o Senhor já rejeitou certas pessoas e nós estamos ainda chorando. Mas ele era tão bonzinho, mas ela era tão boazinha. Ela me ajudava. E o Senhor está dizendo: eu já rejeitei há muito tempo. Larga de mão isso, porque eu quero enviar outro. E começa aí, Saul sendo rejeitado, e o Senhor pedindo: Samuel, vai para Belém. Mas se eu for para Belém, ele vai querer me matar. E aí eu fiquei me perguntando: é aquele por quem você ainda chora, aquele que você ainda quer dar uma chance, é o mesmo que quer te matar? Você está com medo dessa pessoa te matar? Como assim? É por isso que eu digo: eu já rejeitei. A situação que você quer ainda viver, a pessoa que você ainda quer encaixar, Deus já rejeitou. Porque você não está notando, mas Ele quer te matar e você ainda quer ficar com a pessoa do teu lado. Saul é rejeitado. Entenda isso. Às vezes não é o marido, não é pode ser diferentes situações. O Senhor falou comigo até sobre liderança. Às vezes quer deixar aquela pessoa na liderança, mas Deus já rejeitou há muito tempo aquela pessoa na liderança. Era rei. Não era qualquer pessoa, não era um servo, era um rei. E Deus está dizendo: eu estou rejeitando porque eu quero trazer outro. Deus quer trazer novidade. Ei, a situação pode até parecer difícil, mas Deus está dizendo: abre mão. Abre mão, para poder eu começar a trazer novidade de vida. Para poder Ele começar a trazer as pessoas certas. Para poder Ele trazer a pessoa que vai estar do teu lado, vai segurar na tua mão e não vai largar por qualquer motivo. Não vai largar por qualquer motivo, irmão. Aí você está prendendo aquela pessoa. Mas eu conheço desde a infância. Ei, Deus já rejeitou. Abre mão, para que Deus mande o Davi. Você quer viver com um Saul que só te dá trabalho, ou você quer um Davi do teu lado que é obediente? Isso fala muito forte. E para todas as ocasiões. Deixa eu só beber um pouquinho que o tempo pega na garganta. Deus foi palestrando essa palavra comigo há mais de um mês. Há mais de mês que eu estou lendo essa palavra. E o Senhor disse: abre mão do que eu já rejeitei, para que o novo chegue. E Deus fala para ele: vai lá em Belém. Um dos filhos de Jessé vai ser o novo rei. Passa na frente dele, Elisa, 3 homens, muito bonito, muito musculoso, muito guerreiro. Porque a gente vai pelo que a gente está vendo, né? Aí passa aquele que não, esse daqui vai ser ótimo para essa função aqui. E a palavra vai dizer que Samuel ficava atentamente olhando as características, a fisionomia deles. Eita, esse daqui, bota para desfilar aqui na minha frente, porque esse daqui está se encaixando no que eu quero. E Deus fala: ei, peraí, Samuel, não é do jeito que você quer. Porque eu não estou olhando fora, eu estou olhando dentro. Às vezes vai parecer bom, às vezes vai parecer muito
às vezes vai aparecer com boa aparência, boa oratória, guerreiro, mas Deus está falando assim, mas lá na frente vai me trair, lá na frente vai ser outro Saul. É isso que você quer para a sua vida? Lá na frente vai ser outro Saul. Do que adianta ser bonito hoje, do que adianta se encaixar no que eu quero hoje, do que adianta ele fazer parte do que eu estou precisando hoje, mas se lá na frente ele vai se tornar um outro Samuel. Aí Deus falou, não é nenhum. Passaram-se os 7 filhos de Jessé na frente de Samuel. E Deus falou, não é nenhum desses. E ele perguntou, ainda tem mais algum? Tem sim, mas o menor. É o menor, não tem porte de guerreiro. Ainda é menino, ainda é moço. Está lá no pasto cuidando de algumas ovelhas. Tem certeza? Não vai ninguém sentar na mesa enquanto o último não chegar. Enquanto o teu filho mais novo não chegar, ninguém senta na mesa. Quando Davi chega, é derramado o azeite sobre a cabeça de Davi. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? O Espírito do Senhor, que antes estava, isso é muito forte. Deus falou grandemente comigo através disso. Porque o Espírito que estava sobre aquela pessoa, o Espírito do Senhor, que estava sobre Saul, a palavra vai dizer que sai de Saul, entra, toma poder na vida de Davi, e da parte do Senhor, um espírito maligno de atormento pousa sobre a vida de Saul. Aí você vai me perguntar, que Deus é esse? Está pregando heresia. Como que Deus manda um negócio desse? A palavra que está dizendo que quem não vigia na presença do Senhor, que fica brincando para lá e para cá, que hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, que hoje eu tenho um comportamento aqui dentro, mas lá fora eu tenho outro, que eu não obedeço quando Deus fala que é para fazer, o Senhor é que está dizendo, ei Saul, tu não fez nada do que eu mandei você fazer. Não fez nada do que eu te ordenei que você fizesse. Vou retirar de você, porque eu já te rejeitei. Irmão, você quer ser rejeitado? Então te apruma no caminho do Senhor. Porque quando eu leio a Bíblia, que é a mesma Bíblia sua, o Senhor está dizendo, vou eu me retirar. E ainda vou enviar um espírito maligno para atormentar. É por isso que hoje em dia a gente vê crente, mas tu olha para a cara do crente e de crente não tem nada. Cara, não. Você olha para a cara da pessoa. Não pode ser crente não. Que atitude é essa? Que comportamento é esse? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você pode andar toda bonitinha como eu estou aqui hoje, ó. Que eu botei minha melhor roupa para poder vir pregar. Posso andar na beca. Mas quem tem presença, olha para a cara de quem tem presença e reconhece que tem a presença. Quem tem presença e olha no rosto, não vou falar cara, olha no rosto de quem não tem presença, ele vai reconhecer que aquela pessoa não tem presença. Não tem meio termo. Quem é espiritual, Emily, entende só de olhar. Quem você quer ser nessa noite? Tu quer ser Samuel ou Saul, ou você quer ser Davi? Que Deus manda você fazer uma coisa, você faz outra, está igual Jonas. Deus manda ir para a direita, tu segue para a esquerda. Deus fala para você fazer isso e você empaca e não faz nada. Deus já deu uma ordem, é assim, é assado, cala a sua boca, fala na hora certa e você não faz nada. Saul, deixa disso. Sabe por quê?
um espírito maligno enviado do Senhor agora está sobre a vida de Saul. E aquele que foi ungido agora vai virar tocador de harpa para poder sossegar o espírito maligno de Saul. Olha só que coisa. Ele é ungido, o Espírito pousa sobre ele, e na mesma hora, porque naquele tempo você sabe que o Espírito Santo hoje está em mim, está em você, mas naquele tempo não. Ele habitava somente em um conforme o Senhor ordenava. Ele operava só em um conforme Deus mandava. Então saiu de Saul e pousou sobre Davi com poder. Ele continua levando a vida dele tranquilamente, como todos os dias. Aquilo não subiu a cabeça dele. Ei, não sobe a tua cabeça, porque às vezes Deus falou assim: tu vai ser pastor. Ah, mas eu vou te honrar. Ah, mas eu vou abrir a porta. E a porta às vezes até se abre mesmo. E às vezes já sobe um pouquinho, ó, para a cabeça. Seja que nem Davi. Davi levou a vida tranquilamente. E sabe quando esse espírito maligno pousa sobre Saul? Os servos dele observam. É como eu falei, quem é espiritual só de olhar sabe. Os servos de Saul, Roberto, olhou para Saul e falou assim: ei, tem um espírito atormentador nesse homem aí. Vamos arranjar um tocador de harpa para poder acalmar quando ele tiver possesso. Que tá difícil aí para ele. Quem é o tocador? Davi. E ele fala assim: vai lá em Belém, um dos filhos de Jessé é tocador de harpa. A Bíblia, isso daqui me prendeu. A Bíblia vai falar as características de Davi. As características de Davi está lá no 16, versículo 18. Conheço um dos filhos do homem chamado Jessé, que é de Belém. Ele não é somente um tocador. Olha aí, músicos, levitas. Não é só tocar, não é só cantar. Ele vai dizer também, não é somente um tocador de harpa. Ele é guerreiro, forte, valente, fala bem, tem boa aparência e, acima de tudo, comunhão com Deus. Quem quer ter essas características? Quem quer aí ter essas características? Não é só bom no que você faz, não. Se você é um bom obreiro, se você é um bom levita, se você é uma boa administradora da palavra, não. Nada disso vai valer. Se você é uma boa tia da salinha, se você é uma boa na cantina, se você é um bom instrumentista do marketing, dessas coisas digital aí que eu não entendo nada. Não adianta só isso. Não adianta. Além do que você faz muito bem, você precisa ser guerreiro. Você precisa ser forte. Você precisa ser valente. Você pode até falar bem. Pode até ter uma boa aparência. Mas acima de tudo isso, você precisa ter comunhão com Deus. Não adianta eu subir nesse púlpito aqui, ministrar um culto maravilhoso. Não adianta eu saber ministrar um culto. Não adianta eu saber tocar. Não adianta eu saber falar bem. Não adianta eu entregar meia dúzia de profecia que tem alguém aqui dentro assim, assim, assado. Não adianta eu ter nada disso, se eu não tiver comunhão com Deus. Não adianta. Essas eram as características de Davi. E Davi agora
ele é chamado para ficar junto de Saul. Para toda vez que aquele espírito maligno viesse atormentar Saul, ele pudesse tocar a harpa para poder acalmar a Saul. E o que começou a acontecer? Golias, eles estão ali naquele vale, 40 dias, os filisteus de um lado do vale, os israelitas do lado do outro vale, e no meio do vale, desculpe, irmãos, esse tempo acaba com qualquer garganta, mas no meio do vale estava Golias, ameaçando o povo de Deus todos os dias. Todos os dias eles estavam ali para poder ameaçar o povo de Deus. Como ele era muito alto, e você conhece a história, eu não vou me aprofundar nessa parte. Como ele era muito alto, ele causava medo. Ele causava medo, um gigante falando: vem, se você conseguir me matar, nós seremos os seus escravos. Agora, se nós conseguirmos, se ninguém conseguir me matar e nós conseguirmos ganhar essa guerra, vocês serão meus escravos. E aí eu fico pensando, pastor, Saul tem um exército enorme atrás dele, mas ninguém é corajoso o bastante para poder ir lá e enfrentar aquele problema gigante. Às vezes é assim, né? Às vezes tem 1 milhão por trás da gente. 1 milhão de pessoas, um exército enorme. Que alguém poderia se dispor. Alguém poderia encontrar uma solução. Alguém poderia fazer alguma coisa. Mas ninguém faz. 40 dias. E a mesma ameaça. Um exército inteiro e ninguém apresenta uma solução. Tem pessoas que são boas em se apresentar e falar assim: a solução é essa. A solução é essa. Vai por esse caminho aqui, porque a solução vai ser por aqui. Pega isso assim, 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 porque a solução vai ser por aqui. Ninguém de um exército inteiro, ninguém se dispôs a pelo menos apresentar uma solução. E aí entra uma parte interessante. Davi, além de tocador, ele agora é o pajem de armas de Saul. Ele é o escudeiro de Saul. E aqui Deus falou muito comigo, através de ser escudeiro de uma pessoa. Porque às vezes aquela pessoa que te ensinou, ela te ensinou muito bem. E aí vem aquela frase que o aprendiz supera o mestre. Às vezes aqueles que te ensinaram, hoje estão com inveja do que você se tornou. Deus falou isso comigo, dentro dessa palavra. Porque um dia eu também fui uma escudeira. E aquele guerreiro, ao invés de ficar feliz, porque eu também me tornei uma guerreira, foi ao contrário, ele ficou com inveja. Leva para qualquer área aí que você quiser. Sentimental, profissional. Quando você não conseguia, quando você tinha pouca instrução, ou você tinha pouco conhecimento sobre o assunto, as pessoas que estavam te ensinando, olhavam para você até com carinho e falavam: nossa, minha escudeira, meu aprendiz. Mas quando o aprendiz começa a superar o mestre acaba se incomodando e criando inveja. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. E Deus falou muito através comigo dessa palavra. Porque um dia eu também fui um pajem de armas. Um dia eu também fui uma escudeira. E a pessoa que era para poder se alegrar juntamente comigo começou a se levantar com inveja, com calúnia, com levante. E eu falei: Jesus, é porque superou o mestre. E aí aquela pessoa que era para se alegrar com você, ela não se alegra. Ela só sente inveja. E Davi foi o único que falou: ei, eu posso até ser um pajem de armas, mas eu sei quem eu sirvo.
Eu posso até ser pequeno, mas eu sei quem eu sirvo. E Davi falou: eu vou para a peleja. E Saul falou: então pega aquela arma que tu está acostumado a carregar, minha, e veste ela. Porque ele era pajem de armas. Ele quem ajudava a Saul a se vestir como guerreiro e a tirar a sua armadura e carregar o seu escudo e sua arma. E ele falou: veste o que tu está acostumado a carregar. Ei, não faz isso não. Vai com o que você sabe. Vai com a sua pequenez. Vai com o seu pouco instrumento. Vai com a sua pouca oratória. Mas vai com o que você tem. Vai com o que Deus colocou na sua mão, ainda que for pequeno. Porque às vezes você vai olhar assim, tem gente que fala: nossa, mas eu gostaria de falar igual ela fala. Nossa, mas eu gostaria de me vestir como ela veste. Nossa, mas eu gostaria disso dele, igual a ele, fazer o que ele faz. Ei, vai com o que você tem. Davi rejeitou. Não dava para ele não estava acostumado. Mas ele virou para Saul e falou: eu já matei urso e leão. O que é um filisteu incircunciso? O que é essa situação que você está vivendo? Dentro das outras situações que você já passou e já venceu. É porque a gente às vezes se coloca assim, ó, pequenininho. E Deus vai lá e mostra que a gente não é pequeno. Deus mostra que nós não somos pequenos. Nós não somos coitadinho, coitadinha. Deus faz a gente ir passando os níveis. Deus fez Davi passar o nível lá no pasto. Ele conseguiu vencer o nível lá no pasto. Porque quando ele chegou diante daquele Golias, daquele gigante, ele sabia a estratégia certa para poder fazer. Por quê? Porque ele já tinha passado de nível. Deus vai dando a instrução. Ei, presta atenção. Não deixa ninguém dizer que você não pode. Não deixa ninguém dizer que você não é capaz. Sabe por quê? Esses dias o Facebook me lembrou uma das minhas primeiras ministrações, lá em 2017. Há 7 anos atrás, eu estava no púlpito de uma varanda pregando. E aquilo dali me causou nostalgia. Porque naquele tempo, há 7 anos atrás, as pessoas ao meu redor diziam que eu não sabia pregar. As pessoas ao meu redor diziam que uma menina muito mais nova que eu, acho que tinha 14 anos, a menina, falou que a menina sabia pregar melhor do que eu, querendo matar o meu ministério. Mas eu confiei naquele que me chamou. Eu ainda não tinha muita Bíblia não, porque as pessoas olham: Rafaela tem Bíblia, Rafaela tem Bíblia, Rafaela tem isso. Ei, lá em 2017 eu não tinha Bíblia, como costumam dizer. E até hoje não tenho. Porque a gente vive, aprendendo a cada dia com a palavra de Deus. Mas lá em 2017, numa varanda com um púlpito de madeira, Deus começou e iniciou o meu ministério. E mesmo aqueles que disseram que eu não sabia pregar, aquilo não me matou. Aquilo não me derrubou. Deus acendeu o meu ministério na palavra. A mesma coisa é você. Não diga que você não sabe. Não diga que você não é capaz. Mesmo naquele dia mais sombrio, o qual o inimigo vem querendo te esbofetear e dizer que você não é capaz. Não liga para o que ele diz. Olha só para o que Deus fala sobre você. Olhe e escute somente o que Deus fala, o que você vai ser. Porque se Ele falou e escreveu no céu que você vai ser, não há inferno que diga o contrário.
Não há inferno, irmão, que se levante e diga o contrário. Se ele disser que você vai ter um bom emprego, acredite, ele dará a você. Se ele disser que você vai ser mãe, acredite, a palavra já foi liberada. E não há inferno que decrete o contrário do que Deus falou. Não tem inimigo que diga que é o contrário. Ele só quer atrapalhar, às vezes atrasar a tua bênção. E Davi, ele foi com o que ele tinha. Ele não pegou arma de ninguém. Ele foi com a própria funda dele. E nesse meio, chamou também a minha atenção algo, porque o que eu quero trazer aqui nessa noite para vocês é que nós vamos passando de níveis e vamos crescendo. Ninguém pode ficar parado no mesmo lugar. Ninguém pode ficar parado no mesmo lugar. Vocês, igreja, estão proibidos de ficarem parados no mesmo lugar. Está proibido de ficar parado no mesmo lugar. Há tantos anos no mesmo nível. Ei, está na hora de subir de nível. Ele era um jovem, não tinha experiência com guerra, mas tinha experiência no pasto. Quando Deus chama ele para subir de nível, sabe o que ele faz? Ele não larga o pasto de qualquer maneira, não. A palavra vai dizer que ele chama outro pastor para cuidar das poucas ovelhas que ele tomava conta. E aí você quer sair de qualquer maneira? Você quer largar de qualquer maneira? Você quer passar de nível, mas não quer deixar arrumadinho para poder você passar de nível? A palavra está dizendo que ele, antes de largar o pasto, antes de largar o rebanho, ele chama outro pastor para poder cuidar do que ele cuidava. Não larga de qualquer maneira. Quer largar ministério? Fala, pastor, eu quero largar, mas antes coloca alguém no meu lugar. Por quê, Rafaela? Porque eu tenho que fazer outra coisa, pastor. Eu tenho que passar de nível. Deus está me chamando para passar de nível. Mas antes de eu passar de nível, eu não quero deixar de qualquer jeito. Eu não posso deixar de qualquer jeito. E ele fala, vou passar para outro pastor. E agora vou virar o quê? Servente, pajem, escudeiro de Saul. E através dessa história do gigante Golias, que eu já caminho para o final, através dessa história de Golias, ele consegue matar Golias, só que chega onde a gente leu, Saul fica curioso para poder saber quem é o pai de Davi. Ele está curioso para saber quem é o pai de Davi. Aí em casa, agora de tarde, eu fiquei me perguntando, mas como assim? Se foi o próprio Saul que mandou carta para Jessé, para poder pedir para Davi ficar e não ir mais. Mas Deus falou comigo, ele só mandou a carta porque ele queria ele. Ele não sabia e nem conhecia quem era Jessé, mas os céus conheciam quem era Jessé. Os céus conhecem quem é Davi. E Deus falou comigo, Luciane, através dessa palavra. Eu não preciso que você seja filha de juiz. Eu não preciso que você, Emily, Deus falou comigo assim. Eu não preciso que você seja filha de juiz. Eu não preciso que você seja filha de desembargador. Eu não preciso que você seja filha de advogado renomado. Eu não preciso que você seja filha de ninguém de status, conhecido e influente. Sabe por quê? Saul pode não saber quem é teu pai, mas os céus sabem. Ei! Ninguém precisa saber quem você é. Só quem precisa saber quem você é o céu. Você precisa ser reconhecido lá. Deus,
É Ele quem precisa saber quem você é. Quando ele consegue matar Golias, Saul fica curioso. Mal sabe ele que o aprendiz está superando o mestre. E ele fica curioso, Roberto, para poder saber quem é ele, quem é a família dele, quem é o pai dele. Não é ninguém influente. Não é ninguém influente. E você fica esperando o reconhecimento da terra. Então, tu fica esperando o reconhecimento de homens. Quem dera fulano lembrasse de mim. Quem dera o vereador lembrasse de mim. Quem dera o prefeito lembrasse de mim. Quem dera eu chegar numa repartição jurídica e o juiz falar: eu sei quem tu é. Tu é filha de fulano de tal. Ei, Jesus não te chamou para isso não, meu irmão, minha irmã. É o céu quem tem que te reconhecer. É só o céu. E Saul está curioso, incomodado. Está incomodado para saber quem é você. Mas não tem influência. Não vem de família rica. Não tem um tio, não tem uma tia, não tem ninguém. Mas o céu sabe. Os céus sabem quem você é. Os céus sabem que você aguentou, mas passou de nível. Saiu do pasto, mas não saiu de qualquer maneira. Tu saiu do pasto, mas não saiu de qualquer maneira. E não esquece de onde você saiu. Não esquece do pasto. Tem gente se esquecendo do pasto, pastor. Tem gente que só porque está no púlpito ministrando um culto, está se esquecendo do pasto, pastor. Tem gente que só porque conseguiu um carrinho mais ou menos, está se esquecendo do pasto. Tem gente, irmão, que só porque foi para a liderança, está se esquecendo do pasto. Tem gente que só porque fez uma faculdade está indo bem, está se esquecendo do pasto. Tem gente que só porque arrumou um relacionamento e vai casar, ou está casado já, está se esquecendo do pasto. Ei, não esquece do pasto, porque foi o pasto que te deu o trampolim para tu subir de nível. Foi o pasto que foi o trampolim para tu subir de nível. Não esquece do pasto não. Só porque tu tem uma patente agora, não esquece do pasto, porque é o mesmo que dá a patente, é o mesmo que te joga no chão. É o mesmo. Aí você quer dizer assim: eu tenho patente. Ei, Saul também tinha. Saul também tinha patente. É guerreiro, rei, formoso, bonito, belo à vista. Mas Deus tirou o espírito dele e enviou um espírito atormentador, que depois tornou-se um invejoso e profetizava através de um espírito maligno.
a palavra que diz que aquele espírito atormentador fazia ele falar em profecia. Ele não entrava em transe e ficava lá, ó, deitado bonitinho. Não. Você acha que quando o espírito vinha, ele ficava rangendo o dente? Não. Tu acha que quando ele vinha, ele ficava... O espírito que estava nele também falava em profecias. Ou seja, espírito enganador. É isso que você quer? Trilhar um caminho o qual tu te esquece do pasto? Davi não. Davi saiu do pasto, mas ele saiu com honra. Ele não saiu de qualquer jeito. Ele falou: vou deixar alguém para poder, um outro pastor para poder cuidar das ovelhas. Ele foi com honra. Os servos de Saul falam as características dele. E Saul agora está incomodado. Saul está incomodado, querendo saber de que família ele é. Quem é o pai dele? De que família ele vem? E Abner fala: Senhor, juro pela minha vida, não sei quem é. Nisso Davi está vindo com a cabeça de Golias. Abner pega Davi e leva diante de Saul. E Saul pergunta: quem é teu pai? E ele fala que ele é filho de servo. Ele fala que ele é filho de servo. Ele não fala que é filha de juiz, não. Ele fala: eu sou filha de servo. E que servo é esse senão o rebento de Judá? De onde vai vir o nosso Salvador Jesus Cristo? Ele é a raiz. Ele não é qualquer um. Ele poderia não ser influente. Poderia não ser prefeito, governador, presidente, influente. Mas ele era filho de alguém que lá em Isaías vai dizer que ele é o rebento da casa de Judá. Ele é a raiz de Davi. E que deixa entendido, ele é a árvore genealógica. O pai dele não é grande, não. Não é conhecido, não. Mas vai fazer parte de algo sobrenatural. Vai fazer parte de algo que vai muito além da minha e da tua compreensão. Hoje, posso só ser uma filha de pastor de ovelhas, mas amanhã a minha árvore genealógica, e aí eu entro no que eu falei no começo, a minha geração futura vai ser algo extraordinário e que vai impactar gerações. Crie mesmo as crianças no caminho, porque eles são a geração eleita, a quem Deus conta, a quem Deus está contando. Irmãos, para finalizar, porque essa palavra nem eu ainda não extraí ela completamente, e eu quero finalizar. Tem mais, sabe? Tem muito mais aqui. Irmãos, leiam essa palavra. Você que está querendo passar de nível, leia essa palavra. Porque Davi, ele estava no pasto, mas ele é chamado para ser escudeiro. E agora, até Saul reconhece. Até Saul reconhece que o menino é diferente. Que porque ele matou Golias, ele coloca ele como chefe de um grupo de guerreiros. Só que quando as mulheres começam a cantar, Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Foi nesse momento que a inveja entrou e tomou conta de Saul. E Saul já começou a olhar Davi com outros olhos, e a perseguir, e a fazer armadilhas
para matar Davi. Essa palavra é linda. Leia essa palavra quando você tiver tempo. Porque Deus quer te elevar de nível. Não esquece do pasto. Não importa se você não é filho de alguém conhecido. Deus vai te fazer ser conhecido. E quando eu digo isso, irmão, não é para poder você também virar um influente, não. É para poder você chegar exatamente aonde Deus quer que você chegue. E eu quero finalizar essa palavra contando algo que aconteceu comigo na quinta-feira. Quinta-feira eu estava lá na UAB. Eu estou participando de uma comissão lá na UAB. E eu quero contar, não é para me engrandecer, não. É para você entender que quem tem brilho, aonde chega ele é reconhecido. Quem tem o brilho do Espírito Santo, ainda que eu não abrisse a minha boca para dizer que era crente, eu fui reconhecida. E isso falou muito comigo. A gente estava num projeto e através desse projeto nós tivemos que fazer uma apresentação do projeto. E do meu grupo, só eu e uma menina falamos. E ali tudo sendo filmado, fotografado. E eu fui lá na frente, né, para poder falar a minha parte. Irmãos, eu não falei glória, entenda isso. Eu não estava falando que eu era crente, eu estava na OAB, numa palestra. E eu fiz parte de um pedacinho da palestra que eu não falei nem 5 minutos. Eu não falei nem 5 minutos, irmãos. E eu estava falando de coisas de parte jurídica. Eu cheguei, eu cumprimentei a presidente, a mesa, os caros colegas, e comecei a discursar sobre a minha parte e entreguei para outra colega continuar. Quando eu sentei, veio 2 advogadas e falou assim: você é varoa, não é? Irmãos, eu não estava falando de Jesus. Eu estava discursando sobre parte jurídica. E elas viraram para mim e me perguntaram: você é varoa, não é? Eu não estava de saia, de vestido como eu costumo vir para a igreja. Igreja para mim é saia e vestido, não é para poder falar quem usa calça. Mas eu, Rafaela, missionária Rafaela, só me sinto à vontade na igreja se eu estiver de saia e de vestido. Mas para a minha vida profissional, eu uso calça. E eu estava de calça, palestrando. E quando eu me sentei, aquelas 2 vieram e falaram: você é varoa, não é? Brincando. Aí eu: que isso? O que você está falando? Ainda falei assim: do que você está falando? Ela: mas fala a verdade, você é ou não é? E eu respondi: eu sou evangélica. Aí ela: eu sabia, porque, olha só, porque quando você começou a falar, eu comecei a me arrepiar todinha. Você sabe o que significa isso? Não para minha glória, mas para a glória daquele que me levanta todos os dias. Que eu sou reconhecida aonde eu andar. Eu sou reconhecida. E ela falou que se arrepiava toda quando me escutava. E eu brinquei assim com ela: mas minha irmã não, né? Eu falei: doutora, mas eu nem falei glória, nem falei aleluia, como assim? Brincando com ela. Ela: eu sabia, porque eu me arrepiei toda. Aí eu: imagina se tu me vê pregando, hein? Sabe o que passou pela minha cabeça? Algo que o Senhor me disse há muitos anos atrás, antes mesmo de me formar. E a minha profissão era para poder eu alcançar pessoas. Que o meu diploma seria para alcançar pessoas. Eu nem sei se ela é da igreja, mas ela falou que se arrepiava. E é o que eu quero dizer através desse pequeno testemunho de quinta-feira: não esquece do pasto. Não importa onde Deus te colocar, não esquece do pasto. Porque se não é Ele, você não é nada. O que Deus está fazendo através da minha vida ainda é o começo. Eu entendi que é um sinal do que Deus vai fazer através da minha profissão. Porque um dia me falaram que o meu diploma
vai me dar direito para entrar em lugares onde vai ter gente muito grande. E por causa daquele diploma, as pessoas escutariam o evangelho através da minha boca. E quem é você no seu local de trabalho? Aquele que se omite ou aquele que nem abre a boca, mas está sendo reconhecido? É isso que Deus faz. E eu me encaixei em Davi, porque eu era pequena, eu era escudeira, já passei por liderança, irmão. Eu já liderei, eu já fui secretária, já passei por mesa de consagração, círculo de oração. Às vezes você vai olhar, me desculpa, mas eu não estou muito frequente. Aí vai olhar e vai dizer assim: quem é ela? Ei, eu tenho bagagem. Eu tenho uma bagagem. Posso estar ausente, mas como a diaconisa Cristina falou, estou ausente do templo, porque a obra eu continuo fazendo. Quem é você lá fora? Quem é você lá fora? Roberto teve o prazer de ir lá no escritório. Pastor, o senhor está me devendo uma visita. Está me devendo uma visita porque o Senhor tem feito coisas grandes. Coisas que eu jamais poderia viver ou imaginei, o Senhor está fazendo. E eu conto também esse testemunho não para me engrandecer, mas para edificar o nome daquele que é santo. Porque um dia, há 10 anos atrás, eu não era ninguém. Eu não era ninguém. Ele sabe que lá ao lado tinha uma lan house. Eu era dona de uma pequena lan house que não faturava nada. Eu me converti e Deus me deu uma nova história. Ei, eu tenho uma história, eu tenho uma bagagem. E você, qual é a tua história? Eu tinha uma lan house, irmão. Me converti, chamei uma irmã para dentro. Vem orar. E ela falou assim para mim há 10 anos atrás: eu vejo uma porta aberta, mas é lá no centro de Piabetá. Aí eu pensei o quê? Bora fechar isso aqui, porque vai abrir outra lá fora. Ei, 10 anos se passaram. A porta aberta é um escritório lá fora. E às vezes você fica preso, maquinando na tua cabeça, escrevendo o roteiro de uma novela que Jesus não escreveu. Só porque ele falou algo, e aí a gente começa a ramificar, a criar uma história dentro da nossa cabeça, achando que ia ser uma lan house lá fora. E aí Deus começa a te moldar, te quebrar, te lapidar, transformar você em outra pessoa, mudar as tuas vestes, porque evangelho ainda é transformação. Ele muda veste, sim. Ele muda comportamento, sim. A boca que xingava não xinga mais. A boca que bebia não bebe mais. Aquele que cheirava, que fumava, não cheira mais. Aquela que se prostituía, não se prostitui mais. Aquela que usava roupa curta, não usa mais. Porque não tem como. Evangelho é transformação. E Ele transformou a minha vida. E eu entrei para o pasto. Passei por liderança de criança, passei por liderança de jovem, passei por secretaria, passei por liderança de mesa de consagração, passei. E me formei. Aí no final do ano passado, Deus começou a falar comigo: 2024 vai ser diferente. Tu não vai mais estar no pasto, não. Eu vou te fazer ascender. E o escritório só começou a expandir.
Deus me dando o sonho de portas abertas, obra, muita porta, muita obra. E quem já passou aqui, os irmãos que me ajudou lá na obra já viu. A porta foi aberta, a tenda alargou, mas você acha que a guerra parou? A guerra não para. A guerra não para. Porque vai vir os invejosos, aquele que não conhece a história, para falar de você, para te defamar, para te perseguir. Com Davi não foi diferente. Ele saiu do pasto, Deus trouxe ele para cima. E quando você vem para cima, você vira alvo. Mas eu quero te dizer, não esqueça do pasto. Não esqueça daquele que te levanta. Mesmo quando você acha que não tem probabilidade nenhuma de fazer uma faculdade. Mesmo quando você acha que não tem probabilidade nenhuma da porta que você tanto almeja se abrir. Mas ei, não esquece do pasto, porque quando a porta grande se abrir, você não pode deixar o pasto de qualquer maneira. E para finalizar, você não precisa ser filho de ninguém influente. Deus te apresenta as pessoas certas. Deus te faz ir a lugares com pessoas importantes. E você não precisa abrir a sua boca. Elas vão olhar para você e vai ver o brilho do Espírito Santo em você. Amém, meus irmãos? Quem gostou dessa palavra, medita nela. Se você está passando por algo, meus irmãos, ainda que ninguém tenha entendido, mas eu entendi, porque eu estou mastigando ela há mais de um mês, e eu sei que ainda tem muito mais para poder eu me alimentar. Se alimente da palavra nessa noite. Mais do que um bom louvor, se alimente da palavra, porque a palavra é que te mantém de pé. Não esquece do pasto. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.